Queridos do Português Jurídico, boa tarde. O professor vai, nesse momento, fazer um encaminhamento para a noite de amanhã. Amanhã teremos um trabalho avaliativo, conforme combinamos na aula passada. O trabalho será sobre a concordância nominal e concordância verbal. É um trabalho onde vocês poderão pesquisar no material que acharem interessante. Fica a critério de cada um. Mas nós também combinamos que, além de termos o trabalho avaliativo, nós vamos ter mais ou menos uns 40, 45 minutos de aula, onde o professor já vai entrar num conteúdo que se chama regência. Portanto, neste momento, neste exato momento, o professor vai dar aí um aperitivo do que seja regência. Assim como a concordância, tem a regência nominal e a regência verbal. Vamos lá então. Regência é a parte da gramática que trata das relações entre os termos da frase, verificando como se estabelece a dependência entre eles. Tenho dois exemplos aqui para vocês analisarem. Nós amamos Maria, nós gostamos de Maria. No exemplo 1, nós amamos Maria, notamos que o verbo amar exige complemento sem preposição, ou seja, exige um objeto direto. Amamos quem? Maria. Veio o complemento sem a necessidade de preposição. No exemplo 2, nós gostamos de Maria, verificamos que o verbo gostar exige complemento introduzido por uma preposição, e é a preposição de. Então, no exemplo 2, nós gostamos de Maria, nós temos um complemento que se chama objeto indireto, certo? Então, vamos adiante. Damos o nome de regente ao termo que pede o complemento. Então, o termo que pede o complemento é o termo regente. No caso, nós tivemos amamos e gostamos como termos regentes, porque eles pediram o complemento. E temos o termo regido. O termo regido é o complemento propriamente dito. Quando o termo regente é um nome, dizemos que se trata de regência nominal. Olha aqui o exemplo. Os amigos tinham necessidade de amigos. Quem tem necessidade de alguma coisa, Necessidade de amigos. Necessidade é um nome. Está pedindo um complemento, apareceu o complemento, eu estou num caso de regência nominal, E quando o termo regente é um verbo, dizemos que se trata de regência verbal. Olha o exemplo. Os amigos necessitavam de apoio. Quem necessita de alguma coisa. E eu tenho um complemento aqui agora com a presença da preposição de. Tá legal? O professor vai trabalhar com vocês na noite de amanhã a regência verbal. Dei uma pequena noção do que seja regência nominal e do que seja regência verbal. Mas amanhã nós vamos trabalhar com a regência verbal. Então vamos lá. Verbos que apresentam o uso popular, em desacordo com a norma culta. Essa é uma situação que será trabalhada. E também trabalharemos a regência de alguns verbos. Por que o professor pronunciou aquele dito verbos que apresentam o uso popular em desacordo com a norma culta? Porque existem muitas construções, existem muitas situações que nós infelizmente não realizamos a regência adequada, tá legal? Por isso que está em desacordo com a norma culta. Por exemplo, vou começar pelo verbo namorar, O verbo namorar exige complemento sem preposição. Nós normalmente dizemos o seguinte: Pedro namora com Joana. Maria namora com João. Normalmente a gente usa essas construções, essas expressões que estão erradas. O correto do verbo namorar é aparecer o complemento sem preposição. Vai lá, dois exemplos. João namora Maria. Ele namora uma aluna do 2º ano. Tá legal? Complemento sem preposição. Portanto, o verbo namorar exige complemento sem preposição.
certo? Então, o verbo namorar exige complemento sem preposição. Por isso que o nosso título aqui falou que em muitos casos, né, nós fizemos as construções, né, é o uso popular em desacordo com a norma culta. Tá legal? Então, muito cuidado. Também temos o verbo implicar, no sentido de acarretar. O verbo implicar, no sentido de acarretar, ele também exige complemento sem preposição. Veja bem, sua atitude implicará demissão. Implicará o quê? Demissão. Tal procedimento implicará anulação da prova. Implicará anulação da prova. Então, aqui é o implicar no sentido de acarretar, né? De você ter algum dano ou de você ter algum benefício, enfim, é uma implicação. Tá legal? Vamos agora para o verbo obedecer e o verbo desobedecer. Tá? Estes verbos exigem complemento com a preposição a. Assim como o verbo gostar exige complemento com a preposição de. Vocês vão perceber que alguns verbos já são casados, já são combinados com algumas preposições. Então, obedecer e desobedecer querem complemento com a preposição a. Vamos lá. O filho obedece ao pai. Ele obedecia a leis antigas. Sempre desobedecia a uma ordem recebida. Então, obedecer e desobedecer querem complemento com a preposição a. Esta preposição a pode até aparecer numa combinação, como foi o caso da primeira frase. O filho obedece ao pai, né? Mas está ali a preposição a, por mais que tenha aparecido na construção ao. Tá legal? Vamos adiante, né? Verbo preferir. Eu gosto muito de trabalhar o verbo preferir, porque o verbo preferir é um dos verbos mais usados, né? Mais usados no uso popular em desacordo com a norma culta, né? Então, no uso popular, praticamente usamos ele todo dia e todo dia nós estamos cometendo falhas, erros. Então, veja bem como é o verbo preferir. Olha o que diz aqui. Na linguagem culta, exige dois complementos, um sem preposição, outro com a preposição a. Só para vocês terem uma noção, o verbo preferir é um dos verbos que mais aparece em concursos, justamente porque é um dos verbos que as pessoas têm mais dificuldade de fazer a boa regência em acordo com a norma culta. Então vejam bem, olha o exemplo que eu vou dar aqui. Prefiro estudar a trabalhar. Prefiro estudar a trabalhar. Prefiro cinema a teatro. O que normalmente todas as pessoas, ou pelo menos a maioria das pessoas que não tem o bom domínio da língua culta, né, dizem todo dia? Prefiro mais estudar que trabalhar. Ou prefiro antes cinema do que teatro. O que a regra do preferir diz? Que ele quer dois complementos. Um sem preposição e outro com a preposição a. Portanto, prefiro estudar a trabalhar. Prefiro lasanha a frango. Prefiro churrasco a feijoada. Prefiro cinema a teatro. Tá legal? Então, o primeiro complemento sem preposição, o segundo complemento com a preposição a. Alguém poderia me dizer, professor, é estranho, eu sempre escutei de uma outra forma. Pois é, você sempre escutou, né, a forma que está em desacordo com a norma culta, tá legal? Agora estamos aprendendo a norma culta. Vocês serão futuros advogados, né? E advogados de sucesso precisam se comunicar bem, errando o menos possível, tá legal? Mais um verbo aqui bem interessante, é o verbo assistir, né? E o verbo assistir, ele tem várias construções, né? E ele apresenta mais de uma regência. Nós também vamos trabalhar amanhã com verbos que apresentam mais de uma regência. Olha aqui o verbo assistir, né? Ele é bem interessante e é bem curioso. Preste atenção. No sentido de dar assistência, dar ajuda, é utilizado de preferência com complemento sem preposição. Olha o exemplo. Uma junta médica assistiu o paciente.
deu assistência, ajudou. Então é assistir no sentido de prestar socorro, dar assistência, dar ajuda. Olha a outra frase. A nova política agrária procurará assistir o trabalhador rural, né? Assistir o trabalhador rural, dar assistência a ele, dar ajuda. Tá legal? Agora, numa outra construção, num outro sentido, no sentido de ver, presenciar, exige complemento com a preposição a. Quer ver o exemplo? Então, no sentido de ver, presenciar, assistimos a um filme, assistir a uma partida de tênis, assistir a palestra do grande orador. Então, assistir no sentido de ver, presenciar, quer a presença da preposição a. Mais um verbo para completar, né? O verbo simpatizar. Se o verbo namorar não quer a presença da preposição com, o verbo simpatizar exige a presença da preposição com. Olha o exemplo. Simpatizei com aquela pessoa. A diretoria não simpatizou com o novo funcionário. Então, simpatizar quer a preposição com. Muito bem? Como eu tinha dito, hoje seria apenas um aperitivo da regência e o professor trabalhou já com alguns verbos, né? Então eu já trabalhei com algumas situações da regência verbal, tá legal? Então amanhã teremos de 40 a 45 minutos sobre a regência verbal e o restante do tempo eu permito que vocês realizem o trabalho sobre concordância verbal e concordância nominal. Vamos dar uma estudada, vocês são talentosos, são inteligentes, mas o estudo é muito importante. Forte abraço a todos vocês.